Foucault era uma pessoa brilhante. Ele conseguia movimentar várias pessoas em função dele. Ele era muito polêmico. Michel Foucault foi um filósofo francês, nascido em Poitiers, na França, e morreu em Paris, na França, aos 57 anos, muito jovem, por ocorrência da AIDS. E ele foi um dos filósofos mais brilhantes que a modernidade já conheceu, porque ele quebrou vários paradigmas em relação a conceitos como poder, a questão da própria relação do homem, né, com a sua subjetividade e com a colocação do poder não em determinado lugar próprio, mas nas relações entre as pessoas, ou seja, ele criou um conceito relacionado à microfísica do poder, que é inovador e que não coloca o poder como foco em alguma instituição, mas nas relações de todas as pessoas que estão ali vivendo naquele momento histórico. Voi italiani avete avuto la fortuna di essere stati in diretto contatto con movimenti di sinistra, cattolici o laici che siano, che hanno costruito per voi fermenti culturali positivi. Mas quando as pessoas souberam que ele tinha relações nos guetos sadomasoque de Paris, eles quiseram então relacionar esse comportamento dele, minimizando as suas obras, né? Porém, a sua obra é muito maior do que o comportamento e as escolhas sexuais dele. Essas experiências que ele teve nesses guetos, por exemplo, foram só para reforçar as relações em que ele queria discutir sobre poder, saber, corpo e adestramento e castração dessas vontades humanas através do discurso. Ele era muito focado nessa questão do controle, do poder, né, do vigiar e do punir, porque ele sofreu tudo isso e por conta de ser homossexual e ter sido perseguido pela sua homossexualidade, não só, né, durante a sua vida jovem, mas também durante toda a sua produção, principalmente fora de Paris, fora da França. Então a sua obra ainda hoje sofre esse preconceito, mas fora da academia, porque as pessoas realmente que conhecem a obra do Foucault conseguem separar bem, como de qualquer outro grande pensador, a sua vida privada, da sua vida intelectual, valorizando aquilo que ele trouxe de crescimento para a nossa vida acadêmica e não se preocupando com a particularidade dele. Foucault dizia assim, se você não quer ser perseguido, só existe uma saída, o silêncio. Porque existem mecanismos que nos ouvem em todos os lugares, e esses mecanismos, essas estruturas, elas servem justamente para o controle. Essas estruturas estão nas escolas, a relação entre a escola, a prisão, o quartel, o hospital, não é? Todas essas estruturas arquitetônicas, juntamente com as estruturas de discurso que elas carregam, elas têm um poder relacionado ao saber. Foucault está falando é o conhecimento da ciência que autoriza então as instituições a serem consideradas donas da verdade. Você se tortura, né, fazendo regimes, você se mutila fazendo plástica, porque o jeito correto de viver é sendo saudável, hoje sendo sarado. Quem disse esse discurso para você? Os meios de comunicação de massa que são os donos da verdade, os médicos dizem isso, que eles são os donos da verdade, né? Os fisioterapeutas, os professores de educação física. Então, todos esses, eles fazem parte do saber que são controlados pelo poder para controlar os corpos, para fazer aquilo que eles querem, que no caso, consumir, né, dentro do sistema capitalista, coisas relacionadas a uma vida saudável. Então sempre é assim, sempre estão todos relacionados, não existe um poder específico. Você não consegue localizar esse poder, porque ele está numa teia de saberes e poderes entre todas as pessoas. O que é verdade para Foucault, por isso que ele choca e é um grande pensador, ele diz, não existe verdade. A sociedade de massa que ele fala não é uma sociedade vítima, não existe um antagonismo que vitimiza essa sociedade massa. Ela também faz parte, ela é cômoda, tá? Porque para você, pensa, Foucault foi contrário a esse sistema, como ele sofreu em relação a isso. Todas as pessoas que buscam quebrar paradigmas, que buscam questionar o sistema, que buscam ser diferentes do sistema, eles sofrem. Sim, eles sofrem, porque a própria sociedade fala, ó o esquisito, quer ser do contra, quer fazer graça. Por que não faz como todo mundo? Não é? Então, ele acaba sendo... Então, essa massa, por uma questão de comodismo, ela acaba reproduzindo o discurso,
ela também faz parte da teia do saber, dos micropoderes, ela também vigia, ela também controla, ela mantém, porque para ter poder você tem que ter a pessoa que tem o poder e aquela pessoa que vai contrário a esse poder. Não é? Mas esse contrário é só para manter aquela linha de força, mas não é para ir contra no sentido de transformar, porque para você transformar existe uma revolução e todo mundo tem medo da revolução. Revolucionar é para iniciar um processo de uma coisa que você desconhece e as pessoas têm medo do desconhecido. Então é melhor manter do jeito que está, porque para você quebrar isso e começar a pensar diferente, fazer filosofia, é o que ele chama, e o Nietzsche chama de ética, né, que é o cuidado de si, que é você começar a pensar por você, é começar a ter consciência que esse discurso é o dominador, que é uma teia, que você também reproduz esse discurso, você não é uma vítima desse discurso, você reproduz esse discurso. A saída, não tem muita saída, né? Mas uma das saídas, o começo da saída, você questiona isso. Questiona por que você acha certo determinado comportamento seu. Por que você normatiza esses comportamentos do discurso e reproduz esses discursos. Então alguém fala para você assim, ó, agora a alimentação é você ser vegana. Por quê? Porque o mercado está vendendo bastante produto vegano. E aí a gente cria a ideia do vegano, e aí a gente cria todo um discurso por trás do vegano. Então ele fala, a matemática te ajuda com a estatística, a física, a biologia, a medicina, a psiquiatria, a psicologia. Então, antes você tem uma criança agitada, aquela criança, né, era considerada uma criança sapeca, arteira. Hoje ela é o quê? Hiperativa, vamos medicá-la. Então, os discursos eles vão mudando, eles vão se tornando perversos e sempre no intuito do controle dos corpos. Então, Foucault fala isso, o controle dos corpos, para os corpos serem dóceis, para os corpos serem produtivos, porque se os corpos não forem produtivos, como é que o capitalismo sobrevive? Se ele tiver que lidar com a diversidade, se ele tiver que lidar com pessoas que pensam diferente, que querem coisas diferentes. Então, existe toda uma relação entre o saber, o poder e o corpo. Então, é isso que eles chamam de microfísica do poder. Está cada vez mais macabro. Né? Se Foucault tivesse hoje aqui, ele falaria, olha, não disse que o objetivo era vigiar e punir? Olha, as principais obras dele são a Arqueologia do Saber, a Microfísica do Poder, Vigiar e Punir, As Palavras e as Coisas, a História da Sexualidade 1, 2 e 3, essas são as principais obras dele. Ele escreveu várias obras também relacionado à linguística, à escrita. Ele escreveu outras obras relacionadas à violência. Né? Pierre Ricot, Matei minha mãe, meu pai, meu irmão. Essa obra é um retrato de um rapaz que cometeu uma chacina familiar, que é uma coisa que já aconteceu, né, na nossa contemporaneidade, e ele vai falando sobre como é que esse rapaz cometeu isso e como isso se deu dentro da sociedade. E então as obras do Foucault eles estão muito focadas na questão do poder, da sexualidade, das relações de saber e como esse saber ele manipula as pessoas a buscar uma verdade. As pessoas precisam da verdade. E assim, se você tem sempre uma relação antagônica, né? Você tem o louco e o são. Você tem a pessoa saudável e a pessoa doente. Você tem o racional e o irracional. E você quer ficar sempre do lado do ser. Ser é ser racional, é ser saudável, não é? E é ser consciente daquilo que você está fazendo. E o não ser é o louco, é o doente, é o insano. Então, o não ser, ele tem que ser banido. E ele tem que ser banido como uma mentira. E o banido é aquele que ele destoa do discurso da verdade. E quem autoriza o discurso da verdade? Somos nós mesmos. Não só através da reprodução de saberes dito acadêmicos, mas também através das piadinhas, através, né, das nossas relações humanas, das escolhas que nós fazemos nas nossas relações. Então isso também autoriza as verdades. O louco, ele já foi sagrado. O louco depois foi profano. Depois o louco, ele se transformou num problema social, não é? No surgimento do capitalismo, porque ele não produzia. Então,
vamos arrumar um local para os loucos, para os mendigos, para os bêbados, né? Um sanatório. Depois o louco se transformou pela medicina numa doença. E hoje, o louco somos todos nós.